Quando saiu a notícia que a Scarlett Johansson estava processando a Disney por quebra de contrato do Viúva Negra, a primeira pergunta que eu fiz foi, cara, como é que isso se tornou público? Acontece que a Disney está sob nova gestão desde 2020, o que explica por que um dos principais nomes da primeira grande fase da Marvel teve que chegar a esse ponto por uma bobagem muito fácil de resolver. Quer dizer, fácil para quem tem dinheiro, no caso a Disney, e ela tem sobrando. Vamos destrinchar o tema com calma, porque tem muita coisa que é rumor, outras que são fofoca e só alguns fatos aí pra gente lidar. O primeiro nome, até a sua função entendida, é Bob Iger. Ele foi CEO da Disney até 2020 e é dado como um dos executivos mais bem-sucedidos da empresa, da história da empresa, principalmente por conta dos sucessos das compras e fusões de Pixar, Lucasfilm e Marvel. Fora isso, ele também esteve no processo de aquisição da Fox, mas não está no processo 100% da fusão, porque fica com o novo, né? Mas daqui a pouco eu chego nele. Bom, de tudo isso, a Marvel é um sucesso retumbante e até então inabalável, inclusive tendo no envolvimento do seu elenco com os filmes um dos trunfos, um dos pilares fundamentais para esse sucesso. Quem encabeça a parte criativa e faz uma ponte entre o executivo e os artistas é um cara chamado Kevin Feige, que você já ouviu falar várias vezes. Até a metade dessa primeira fase, Kevin Feige ele respondia a cargos que estavam a 2 níveis hierárquicos do SEO da Disney, Bob Iger. E depois do sucesso e de algumas rusgas com alguns executivos pouco antes do filme Guerra Civil, o filme do Capitão América, Bob Iger colocou mais poder na mão do Kevin Feige, que agora se reporta a apenas um cargo de distância do CEO da empresa. Ou seja, ele só tem uma pessoa acima dele para depois sentar com o todo-poderoso chefão e etc. Essa informação é importante, só que segura um pouco. Mais na frente ela vai fazer mais sentido, tá bom? E aí vem outro nome importantíssimo nessa equação, que é o de Bob Chapek. Em 2020, ele entra no lugar do seu xará Bob Iger. A grande função de Chapek é trazer solidez após a compra da Fox e principalmente trazer sucesso para o Disney Plus, o serviço de streaming da empresa. Antes de ser o todo-poderoso CEO, ele era o responsável pelos parques temáticos da Disney, né? Uma das divisões mais importantes e também lucrativas da empresa. E é importante dizer, ele foi o responsável por fazer Star Wars ser grande também nos parques de diversões, assim como Avatar, e também teve planos de expansão em outros países que deram certo. A Disney ela não se restringe a apenas os Estados Unidos. Bob Chapek também é dado como um dos principais executivos da empresa como um todo. Só que tem uma grande diferença. Ele lidava majoritariamente com marcas, com estrutura, né, estrutura de projeto de fato, e com pessoas mais, digamos, comuns, vamos colocar assim. Ao contrário de Bob Iger, que lidava com marcas, pessoas e talentos. Sim, cara, no show business essa diferenciação ela faz sentido. Talento é uma raça de ser humano guiado por ego e glamour da maneira mais pública possível. Não é que não exista ego e glamour com os Imagineers, né, os caras que cuidam dos parques e têm as grandes ideias. Só que convenhamos, não se compara com Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Evans, Chris Hemsworth e por aí vai. Preâmbulo feito, Bobs apresentados e Kevin Feige também colocado na mesa, vamos à alegação da atriz, tá? Ela entrou com um processo em busca dos valores devidos a respeito do lançamento do filme Viúva Negra, tanto no cinema quanto no Disney Plus, sendo que o contrato contemplava apenas lançamento no cinema. Sendo assim, ela pede um valor específico para compensar possíveis perdas. Depois dela, Emma Stone, ela analisa entrar com o processo por conta do mesmo estilo de lançamento para com o filme Cruella, ou seja, Scarlett Johansson foi a porta de abertura para vários movimentos parecidos, demonstrando que um negócio desse virar público tem implicações maiores do que simplesmente acontecer em sigilo. Digamos que via público seja uma forma da atriz e dos envolvidos pressionarem o alto escalão da Disney. Também de envolverem outras pessoas que sintam-se da mesma forma. E por fim, cutucar a Disney Plus, a nova grande aposta da empresa. E bom para o talento que facilmente ganha a opinião pública nesse tipo de caso. E é aí que Bob Iger e Kevin Feige
entram no jogo. O site The Wrap, famoso, muito famoso na verdade, pelas suas fontes de dentro da indústria do show business, noticiou que Bob Iger ele ficou espantado em como o outro Bob, o Bob Chapek, lidou com essa situação da Scarlett Johansson. A empresa tem procedimentos internos bem firmes para lidar com esse tipo de situação, noticia lá a colunista do The Wrap, tá? Esses procedimentos servem para que esse tipo de coisa não precise chegar até a mídia. De acordo com uma das fontes da Cheryl Waxman, que é a autora, né, do The Wrap, aqui eu vou abrir aspas, tá? Existem cheques e saldos em vigor para evitar que as pessoas entrem em processos e em insulto. Você tem que explorar todos os sistemas de contenção projetados para manter todos trabalhando juntos e jogando bem. A equipe da Scarlett não foi apenas ao tribunal e processou, ou seja, de acordo com isso, elas já deveriam ter os seus casos conhecidos pela empresa, ou melhor, elas já tinham seus casos conhecidos pela empresa, inclusive pelo Bob Chapek. E mesmo assim, o processo chegou a público como se fosse uma espécie de birra do próprio Bob Chapek em lidar com a situação a fim de valorizar a nova força que quer impor ao streaming e mais especificamente o Disney Plus. As fofocas, de novo, gente, olha os termos que eu estou usando para separar bem os assuntos, tá? As fofocas dão conta que Bob Iger, o anterior, poderia intervir nessa situação, mesmo estando distante do cargo de CEO, mas que não fez isso, escolheu não fazer isso, pois não tem uma boa relação com seu substituto, o Bob Chapek, e que por isso ele simplesmente deixou o circo pegar fogo literalmente na sua frente. Vale ressaltar que muitos membros da equipe do Iger, que inclusive lidavam com esse tipo de situação, eles permanecem nas suas cadeiras na atual gestão, e que ou alguns não agiram ou não foram chamados a agir. Fofocas dão conta. E de novo que fique claro, fofocas dão conta que Kevin Feige não ficou satisfeito com essa crise, porque ele considera que a atriz foi peça fundamental nessa primeira fase da Marvel nos cinemas. E da última vez que Kevin Feige não ficou satisfeito com algo, ele ganhou uma promoção. Ou seja, a opinião de Kevin Feige tem poder e aqui nesse caso não vai ser diferente. Caso essa fofoca não seja apenas fofoca, evidencia uma certa queda de braço entre os Bobs da Disney. O antigo Bob versus o novo Bob estariam sendo bobocas um com o outro. Um porque quer mostrar o trabalho e valorizar o Disney Plus, e o outro porque simplesmente ainda detém poder. E se você achar alguém que tem poder sobre algo querendo se desfazer disso, por favor, me comunique, porque ela precisa ser estudada rapidamente em um laboratório. Há muitas chances de Scarlett Johansson estar sendo usada pela gestão antiga, mas também há chances de ela estar usando uma nova suposta fragilidade da Disney em não saber lidar com esse tipo de situação durante a gestão do Bob Chapek, que agora tem em suas mãos uma bela jogada de xadrez para resolver. De um lado, se firmar como o novo manda-chuva de fato e bancar esse processo até o fim. Se ele abrir, pode enfraquecer inclusive as pretensões do Disney Plus a curto prazo no cenário atual. De outro lado, ele realmente precisa continuar agradando os talentos de Kevin Feige, que, de novo, tem poder e é um dos cabeças responsáveis por um dos mais lucrativos sucessos de todos os tempos da história da Disney, que é, no caso, o universo cinematográfico da Marvel. E eu digo mais, é preciso um relacionamento interessante com Kevin Feige, com a divisão de TV que até agora está com ele e que reporta-se ao Disney Plus, porque se não houver essa boa interação, a coisa também vai azedar, como azedou na época das séries da Marvel que estavam indo para a Netflix. Kevin Feige não gostava das séries, não se relacionava bem com as pessoas que as faziam e literalmente dentro de casa boicotou os projetos, utilizando os filmes como quem quebra o que estava sendo construído lá em um outro cenário. Então o Bob Chapek ele precisa resolver também uma questão importante, que é o poder que está na mão do Kevin Feige. E eu vou fechar isso aqui colocando o meu dedo ao interpretar tanta coisa que saiu a respeito disso. Tem uma coisinha que parece demonstrar que realmente está tendo fogo cruzado entre Bobs. O analista de marketing Gene Del Vecchio, escutado pela autora do artigo lá do The Wrap, ele comentou que a Disney não lidou bem com o caso da Gina Carano, a atriz de Mandaloriano, que foi demitida depois de uma postagem comparando o fato de ser republicano hoje em dia com de ser judeu durante a Alemanha nazista ali na Segunda Guerra Mundial. Bizarro, mas enfim. O analista de marketing afirma que o trato pessoal de Iger é bem melhor e que esse tipo de demissão, de caos que foi gerado ao redor da Gina Carano jamais teria acontecido
dessa forma sob a gestão do cara. Porém, o analista ele esquece também do caso de James Gunn, diretor e roteirista de Guardiões da Galáxia, uma das peças fundamentais dos finalmente da fase 1 da Marvel, junto com os irmãos Russo, Taika Waititi e o próprio Kevin Feige. Ele foi demitido sob a gestão do Bob Iger por conta de tweets antigos que ele teve e tudo mais, que depois ficou provado que estava muito envolto a piada e não era pra tudo isso, digamos assim. Mas o fato é que a DC/Warner pegou o cara pra fazer Esquadrão Suicida e depois a Disney recontratou o cara a pedidos dos tais talentos e também do Kevin Feige. Então não é que o Bob Iger ele seja o rei do manejo, tampouco o Bob Chapek seja também o rei da destruição de talentos. Mas quando esses opostos se enfrentam, o rombo aparece. E é isso que eu julgo que está acontecendo. Briga de gigantes, que quem vai ter que resolver é o conselho da Disney. A única coisa que, teoricamente, está acima dos tais Bobs. E aí a gente vai ficar atento para ver quem que a Disney vai bancar. As suas novas empreitadas que podem mudar o mercado de consumo de cultura pop como um todo, mesmo que isso venha a valer 50 milhões para Scarlett Johansson. É muita Emma Watson, Emma Stone, enfim. A Emma Stone, isso é só o começo dessa confusão. É um iceberg gigante que tá aí por baixo. Se vier silêncio a partir de agora, a resposta vai estar dada. A Disney escolheu se calar e escolheu calar aquilo que poderia atrapalhar os seus planos recentes, os seus planos a curto prazo. Agora, se vier zoada, acredite, é uma briga de egos muito maior do que a gente tá pensando. E é isso que me vem à cabeça até agora. Eu acho que tem egos que ainda tem poder nas suas mãos, brigando por um espaço que, teoricamente, não deveria mais ser deles. Vamos ver, porque o assunto é interessante. Obrigado por chegar até o final. Verifique se você está inscrito. Peço também um like para ajudar na divulgação e finalmente uma olhada no botão de Seja Membro. Lá tem 2 planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante para que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.